O depoimento a seguir faz parte de um banco de dados criado pela Fundação Sozandra Pela Favela do Samba, com o objetivo de reunir informações sobre a trajetória da Sociedade Recreativa Favela do Samba ao longo de seus 70 anos de existência. Quem é você? Eu sou Domingos Santos Lopes, nascido em São Luís do Maranhão, mais conhecido por Dominguinhos Lopes. Sou formado em Ciências Contábeis aqui pela Universidade Federal do Maranhão e logo em seguida, nesse inteirinho da universidade, eu fui convidado para fazer uma ala em uma escola de samba. Aí iniciou toda a minha trajetória de carnaval em São Luís do Maranhão. Eu passei a fazer essa ala, né, do curso de Economia e Contábeis na Flor do Samba. Mas anteriormente eu comecei mesmo no carnaval, foi no Grêmio Recreativo Cultural Unido do Retiro Natal, meu bairro de origem, ali próximo ao Monte Castelo. E lá nós fomos presidente desse bloco que alegrou por décadas, né, o Carnaval de Rua de São Luís, que era um bloco organizado. E nós fomos presidente, e ao mesmo tempo que a gente era presidente, também éramos carnavalescos, porque naquela época tinha poucas pessoas que militavam nessa área de carnaval. E nós, como já conhecíamos o Carnaval do Rio, que cedo a gente ia com a nossa avó ao Rio, na década de 60, a gente já tinha um conhecimento de carnaval. Aí lá iniciamos nossa trajetória executando fantasias, executando alegorias de carnaval. E foi assim que Dominguinhos Lopes iniciou como carnavalesco das escolas de samba de São Luís do Maranhão. Qual a tua idade hoje, Dominguinhos? Eu tenho 66 anos de idade, eu nasci em 54, em São Luís do Maranhão mesmo. Meu pai era funcionário da Refesa, minha mãe, mas ao mesmo tempo que ele era funcionário da Refesa, foi juiz de futebol, foi boeiro da Maioba. Minha mãe, eu despertei para a vida artística através da minha mãe, que ela era florista. E meu pai era boeiro, fazia os tambores, né? Depois ele fazia de madeira e depois ele transformou esses tambores de São João, dos bois de matracas e pandeirões, ele transformou em nylon. Na época foi muito criticado, Claudio Lopes, mas ele deu a contribuição dele para a cultura popular de São Luís, porque na época dele, quando ele começou com 18 anos no Boi da Maioba, ele via muitos colegas morrer de pneumonia depois do Bumba Meu Boi, que passava o período de São João, né? Porque os caboclos da Maioba e de outros Bumba Meu Boi, eles tomavam cachaça e esquentar, espichar o couro de bode, né, de cabra, desses pandeirões no fogo. E tinha todo o processo, né, biológico do álcool com o calor. E depois do carnaval não, do São João, né, geralmente eles iniciavam a vida deles trabalhista e aí começava os problemas respiratórios, né, porque aí o corpo parava, não estava mais tomando cachaça, a doença aparecia. Aí papai, vendo aquilo, inventou esse tambor de nylon, que foi muito criticado na época, que ele estava descaracterizando o Bumba Meu Boi de São Luís do Maranhão, mas foi muito bom. A Bahia hoje usa, todo o Brasil usa, foi ao mesmo área de treme-terra e ele fez com espessura de 15 centímetros. Mas foi um incentivador, foi um baluarte do Bumba Meu Boi. E deixou o filho dele, Dominguinhos, para continuar a trajetória dele, também no carnaval. Eu também tenho um parente, né, que é o meu tio, o primo da mamãe, o Alauriano Campos de Almeida. Ele foi, por décadas e décadas, ele tinha um boi de zabumba, que era do Monte Castelo. Esse boi, ele passou muito tempo funcionando ali no Monte Castelo, mas depois, por conveniência, ele teve que ir para a Alemanha, aí passou a ser boi da Alemanha de zabumba. E hoje já falecido, o boi continua, mas na mão de terceiro, de pessoas que fomentavam o boi na época com ele. E a gente perdeu o domínio da brincadeira, mas minha trajetória artística foi toda levada em cima disso, de festa do Divino Espírito Santo, no Retiro Natal, na qual eu fui imperador 2 vezes, mamãe sendo florista. O quê? O som. Não, tá normal aqui, já pode falar, por favor. Alô? Ó, beleza.
Então muda o enquadramento para saber que na emenda a gente vai ter que... Certo. Eu já estou gravando. Vamos retomar o depoimento de Dominguinhos. Ele estava falando dos grupos que está ligado a ele. Você falou de boi de maioba, falou de boi de zabumba, falou de uma escola de samba. Que escola de samba foi essa? Era a escola de samba, o Baralho do Samba. Ela teve pouca duração no Carnaval de São Luís, mas era uma escola de samba grandiosa. Ela começou grande, feita pelo esse meu tio Lauro, né? Era o Baralho do Samba, começou ali na Alemanha, mas geralmente as alegorias eram feitas na Paulo Fontin, no Retiro Natal, na oficina do meu tio. E lá nós iniciamos fazendo nossos primeiros trabalhos de carnaval, foi no Baralho do Samba, como carnavalesco. E assim sucessivamente, a escola durou até 79, uns enredos muito bons, competia com a Flor do Samba, com a Turma do Quinto, com a Favela do Samba e as demais escolas de São Luís. No último carnaval de 79, ela ficou em terceiro lugar, falando de uma trajetória das estações do ano, né? Outono, primavera, verão. Então ela fez um carnaval lindo no Anel Viário, que foi o primeiro ano que o carnaval aconteceu ali no Anel Viário, no Monte Castelo, e depois, no outro ano, ele retornou a Deodoro. Lá, o Haja Deus também aconteceu, naquela avenida embaixo daquele viaduto do Retiro Natal, ali no Monte Castelo, Getúlio Vargas. E foi muito bonito. Lá também eu tive a expressão de olhar a grandiosa escola que era a Flor do Samba, também me despertou para gostar dela pelas cores, vermelha, branca e azul. Também a favela, que nessa época a favela e a Flor do Samba, elas enalteceram o enredo sobre São Luís do Maranhão, suas festas, suas lendas, seu folclore popular. E a Flor do Samba naquele ano foi campeão com um grandioso samba, o Haja Deus. Mas a favela também tinha um samba lindo, nos porões da história, São Luís de Magia, Mistérios e Glória, que é um samba que tem magia, né? Mas eu acho sim que a escola pouco usa ele e a cidade também pouco usa ele. Para mim, é dos samba mais lindo de São Luís do Maranhão, porque ele é leve, ele é suave, ele é uma poesia sobre a nossa cidade, muito lindo mesmo. E, de certa forma, ele nos influenciou. Favela do Samba, Turma do Quinto e outras escolas, o Baralho do Samba, que era do meu tio, que eu participei, mas a gente ficou em terceiro lugar. E aí a nossa trajetória começou. Desse inteirinho, eu também participava nas segundas-feiras do desfile do Bloco do Unido do Retiro Natal, que aconteceu lá. A gente era competidor do RTA, que era aqui da Madre Deus, aqui do centro, que eu acho que o professor Euclides fazia parte também da diretoria, né? Então a gente competia com o RTA. E fomos naquele ano de 79, a gente foi vice-campeã. E quando o carnaval voltou para João Lisboa e a gente foi campeã de blocos organizados, né? O Retiro Natal, pela primeira vez, foi campeã com um enredo nosso, que falava sobre São Luís, lendário indígena, que a gente saiu caracterizado de índios, né? Das tribos que habitavam aqui, os timbiras, e fomos, naquele ano, saímos com 350 pessoas. Era uma fantasia linda e se sagramos campeão, porque a gente saiu com 350 pessoas e os blocos naquela época saíram com 70, 80, 100. E o Unido do Retiro Natal chegou e abalou naquele ano e foi campeão. Você falou que quando começou até como curioso, né? No samba. Começou com os grupos ligados à tua família e tudo. Nessa época, as escolas já tinham essa estrutura de hoje ou era ainda caracterizada como turmas? Não. Quando eu tive o primeiro relato sobre o Carnaval de São Luís, que eu comecei a participar, não como pessoas inseridas no contexto da escola de samba, mas como plateia na Deodoro, elas começaram, eu tenho uma segurança em falar nisso, que as escolas começaram a falar sobre enredos a partir de 1974, né? Que Dona Zelinda Lima, que era uma vice-presidente da Maratu, ela trouxe esse conjunto de ideias do Rio de Janeiro, porque naquele mesmo ano de 74, a televisão do Maranhão começou a transmitir o desfile do Carnaval do Rio, e isso fez uma mudança brusca na estrutura das escolas de samba de São Luís do Maranhão, que elas deixaram de ser turma
para passar a ser escola de samba, para passar a ser entidades institucionalizadas com CNPJ, organizada através de estatuto, elas deixaram de ter donos e passaram a ser entidades sociais, porque tinham que receber os subsídios públicos e, para isso, elas tinham que estar organizadas com o CNPJ, tinham que estar organizadas com a diretoria, inserida no contexto do Carnaval de São Luís, na condução cultural que Dona Zelinda e o Figueiredo, na época que era o presidente, fizeram uma assembleia grandiosa com todas as turmas e elas passaram a ser escolas de samba, a partir daquele ano. Isso foi em 73, mas em 74 as escolas já desfilaram como escolas de samba querendo se aproximar do Carnaval do Rio de Janeiro, que já tinha um regulamento de carnaval, que já conduzia, que as escolas tinham que se apresentar com 8 alas, cada ala com 35 a 40 pessoas, uma bateria com 50 componentes, uma ala de baiana com 25 pessoas, passistas, a porta-bandeira e o mestre-sala, um samba enredo. Naquela época o regulamento era bem, definia bem que os temas, os enredos da escola de samba tinham que estar dentro do contexto cultural da literatura brasileira, falando sobre alguma coisa, ou da política, ou da literatura, ou das lendas da cidade. E aí sim começou o Carnaval de São Luís, de escolas de samba, depois das turmas, no ano de 1974. E chegou nesse patamar de hoje, né, que as escolas ficaram mais grandiosas, né, porque naquela época o mínimo de alegoria era 4 alegorias, e eram alegorias pequenas, mas as escolas se apresentavam muito bem porque tinham o primor das fantasias. E naquela época também, nós não tínhamos essa disputa de muito com as escolas de samba, ainda era muita paixão as pessoas saírem nas escolas de samba, não só como vertente de sair numa escola de samba, porque tinha os clubes, e o principal concorrente das escolas de samba eram os clubes de carnaval, porque muita gente não deixava de ir para o clube para sair numa escola de samba, e era difícil a gente montar uma escola de samba com 300 pessoas, com 250 pessoas. Hoje é mais fácil você montar uma escola de samba com 50 pessoas em cada ala, mas naquela época era difícil você chegar a esse patamar de 350 pessoas, porque até então o carnaval de turmas era meio discriminado, só saíam as pessoas mais humildes das comunidades de São Luís. Digamos, a classe média baixa e a alta, ela não participava do desfile. E já na década de 79, 80, começou a ter uma inserção das pessoas que viviam mais na sociedade de São Luís, cabeleireiros, as pessoas que frequentavam os salões de São Luís, que detinham conhecimento maior sobre a cidade, começaram a haver uma inserção dentro dessas escolas de samba, e aí a escola de samba cresceu nesse inteirinho de 1980 até hoje, 2020, 2021. Como era caracterizada as turmas de samba? As turmas de samba eram caracterizadas da seguinte forma: tinha os batuqueiros, né, que não era bateria, era bateria de turma, né? Tinha os batuqueiros, que geralmente as escolas tinham 30 a 40 batuqueiros. Tinha os passistas, tinha as porta-bandeira, que era porta-estandarte. Não era porta-bandeira como hoje as escolas têm, só um casal de porta-bandeira oficial, que representa o estandarte da escola, e o segundo casal e o terceiro casal, que geralmente estão no contexto de enredo da escola, ou então homenageando o enredo, né? Mas na época das turmas tinha os porta-estandartes, eram geralmente 5 moças bonitas e uma rainha das turmas, que ficava geralmente na frente da bateria. Mas essa rainha, as vestimentas dela era caracterizada como tipo uma roupa de rei, rainha. Ela não era roupa de maiô, nua, não. Era de rainha mesmo, carregando um cetro, e ela coroada com um símbolo da escola, um brasão, na fantasia. E as portas-bandeiras tinham a simbologia da turma, o nome da turma, o enredo, ou então o ano que foi fundada. E geralmente as turmas tinham 5 a 6 porta-estandarte. Não tinha aquela função da porta-bandeira com o mestre-sala, não. Era porta-estandarte. E tinha alas? Não tinha ala, não. Geralmente as pessoas dispersas de algumas fantasias vinham na frente da batucada.
junto com os passistas. Elementos assim diversificados, mas era muito pouco. O que caracterizava mesmo as turmas era a fantasia dos batuqueiros, que eram iguais. Geralmente eram roupas seguindo princípios de imperadores. Geralmente era assim, imperador, reis. Não eram as fantasias assim dentro de um contexto de um enredo. Por exemplo, se fosse falar da lenda indígena maranhense, os batuqueiros não veriam vestido de índio, não. Era tudo bem a caráter, tudo bem vestidos. Era um primor, né? As escolas de samba, as pessoas do comum que viviam suas profissões durante o ano, que geralmente eram vendedores de fruta, trabalhadores de estiva, donas de casa, elas se vestiam categoricamente bem, querendo se aproximar de ser um rei naquele dia, né? Ser um grande rei, ser um rei na folia. Então as fantasias eram bem trabalhadas, bem bordadas, tudo muito suntuoso. Era grupos pequenos, mas tudo com uma suntuosidade que chamava a atenção do carnaval nosso de São Luís do Maranhão. Não tinha baianas? A baiana geralmente tinha uma pessoa, uma nas turmas. A baiana foi criada já com as escolas de samba. Geralmente era um travesti ou uma baiana velha da escola que saía unicamente. Eu, no meu entendimento, eu passei a assistir desfile de escola de samba de São Luís a partir de 12 anos, 13 anos, que eu ia com meus pais para Deodoro, mas eu nunca vi baiana em escola de turma. Eu via tambor de crioula. Elas saíam nos tambores de crioula que também se apresentavam, mas não tinha concurso naquela época. Se apresentavam em palanques de rádio. Rádio Grupi, Rádio Ribamar, TV Difusora, que na época era mais Rádio Difusora. A TV Difusora fez o primeiro apresentação de escola de samba já no Pedro II, que ela armava um palco ali defronte do edifício João Goulart, que hoje funciona alguns órgãos do Estado, ali próximo ao Palácio, mas a TV Difusora, ela fazia aquela filmagem, mas ela mesmo que patrocinava o carnaval dela, que o primeiro que foi ela que gravou os discos de São Luís, quando o carnaval de São Luís passou a ser escola de samba, copiando o Rio de Janeiro com alas de baiana, com alas categorizadas dentro do enredo, com berçário e porta-bandeira. Aí sim, apareceu a função da baiana, que geralmente eram 25, 30 baianas. Mas nos carnavais anterior a 1974, o carnaval das turmas não tinha essa baiana. As baianas eram coreiras dos tambores de crioula, que se apresentavam nas portas das residências durante o dia, e à tardinha, que o carnaval geralmente se encerrava às 8 da noite, porque a iluminação era precária, não tinha essa iluminação gloriosa que tem hoje nos carnavais. E geralmente 8 horas da noite o carnaval encerrava na Deodoro. E só tinha mesmo os crioulas que se apresentavam naquela época. As baianas foram a partir de 1974, que houve até uma crítica, né, porque estava copiando as baianas da Bahia e do Rio de Janeiro, que não tinha nada a ver com a gente, que a gente tinha era coreiras, vestida de chitão, com uma cesta de vime pequena na cabeça, com flores plásticas ou flores de cetim, flores de tecido. Geralmente era assim. E a saia não tinha esse arame volumoso, não. A roupa das coreiras era uma saia de godê, mas que quando elas rodavam parecia que estava com arame, mas elas não usavam o arame como a baiana, a armação de arame como a baiana usa no carnaval de hoje, a partir das escolas de samba de 1974 até hoje. Resumindo, a estrutura das turmas era passistas, porta-estandartes, rainha, batuqueiros e uma baiana. E uma baiana. Não havia ala de jeito nenhum. De jeito nenhum, não havia ala de baianas. Havia, na frente que chamava a atenção de uma escola de samba, era uma baliza, que geralmente tinha uma menina mais bonitinha de corpo que tinha uma baliza. Mas quem chamava a atenção mesmo de uma turma eram os passistas com lencinho na mão e as porta-estandartes também vestidas de rainhas. Uma fantasia inferior à da rainha principal da turma. As estandartes vinham geralmente com 3 fileiras de 3, a rainha mais atrás e os passistas na frente. Isso categoricamente instituía uma turma de samba. Era esse o visual
de uma escola de samba não, de uma turma de samba antes de 1974 em São Luís do Maranhão. Uma turma grande, tinha quantas pessoas? Uma turma de... Geralmente as maiores turmas que tinham era a Flor do Samba, porque era bancada por estivadores, pescadores, peixeiros. A turma do Quinto também, que era formada por peixeiros, pescadores. A favela, que a maioria das pessoas eram funcionários da CAEMA, que tinha um grande fluxo de funcionários da CAEMA que moravam no Sacavém. E com isso nasceu a favela do samba, geralmente era constituída com essas pessoas que saíam na CAEMA e moradores também adjacentes de lá. E também tinha o Salgueiro, né, que competia com a favela do samba, do próprio bairro do Sacavém, que era grandiosa também o Salgueiro. Uma escola vermelha e branca, que ela desfilou como escola de samba, mas ela foi penalizada por causa de um enredo que ela falou da história da Cinderela, e era um enredo internacional e o regulamento não como é que se diz, proibia, né? Proibia uma escola de samba enfatizar uma temática sobre uma história universal, que era a história da Cinderela. E isso a turma do Salgueiro veio muito linda, mas ela foi rebaixada para o grupo B, que tinha 2 grupos na época, né? De 74 até 90, tinha 2 grupos de escola de samba, a escola de samba do grupo A e do grupo B, e o Salgueiro, uma escola grandiosa que competia com a favela e com a Flor do Samba, que era muito linda, muito grandiosa, tinha um poder aquisitivo razoável, que as pessoas parecem que quem organizava a turma do Salgueiro, parece que eram açougueiros, eu não tenho assim, uma boa lembrança disso, mas eram pessoas que tinham um capital na época que ela competia mesmo, uma escola luxuosa, e ela foi penalizada com um enredo muito grandioso. Ela passou na Deodoro umas 5 da tarde, estava muito linda. Fez pena o Salgueiro descer para o grupo B e lá ela se acabou. Aí no bairro do Sacavém ficou apenas a favela, que hoje é uma escola grandiosa. A partir dos anos 80 ela começou a competir com o Flor do Samba, a turma do Quinto. E é uma escola de nome, né? Que tem a escola que tem quase mais títulos em São Luís do Maranhão, já quase igual a turma do Quinto, se engano, é a escola que tem mais título adquirido nas competições de carnaval de passarela. Porque se for somar também das turmas, a Flor do Samba, a turma do Quinto, o Salgueiro, o próprio Salgueiro que acabou, o Baralho do Samba, a Império Serrano, tem muito título. Se for somar com os títulos de turma. Mas a partir do carnaval de 1974, quando a escola passaram a ser escola de samba, eu acho que a que tem mais título é a favela de samba. Tu sabe qual foi o ano que a Salgueiro foi penalizada? 78 ou 79. Foi esse. O ano que a favela desfilou com Mariazinha? Parece que foi, Euclides. Professor Euclides, parece que foi. Foi. Porque as duas, inclusive, tinha uma prática de espionar o que a outra estava fazendo. Era. E nessa época o presidente era Doval, né? Foi isso mesmo. Só agora uma coisa, eu queria voltar à questão das turmas. A sonoridade das turmas era bem diferente da sonoridade das atuais baterias, certo? Certíssimo. Como é que era a sonoridade das turmas? A sonoridade das turmas era mais cadenciada. Os sambas enredo dela era mais assim, em termos de, eu te digo assim, de uma toada. Não era samba enredo, era uma toada, mas muito bem elaborada, muito bem melódica. E a sonoridade dessas baterias de turma era feita só com couro de animais. Por isso, o sotaque delas era muito diferente, mais gostoso, como é o sotaque hoje da Fuzileiros da Fusaca. É nesse contexto do Fuzileiros da Fusaca que eram as turmas até 1974. Era muito melódico, fazia bem aos ouvidos. A gente sabe que a bateria das escolas de samba de hoje usa muito instrumento metálico, e com isso a bateria fica muito mais acelerada, né? Ficou melhor, porque a sonoridade é mais empolgante, mas as batucadas das turmas eram muito nosso. Era uma coisa tipicamente nossa, de São Luís do Maranhão. Só a gente que passou por ela, que escutou ela, que tem saudade, porque também ela usava o apito e também usava também uma corneta,
que era o grito de guerra. Quando elas chegavam no desfile da Deodoro, aquele corneteiro tinha que dar o sopro forte para a bateria iniciar. Quem dava o grito de abertura do desfile era o corneteiro. Não sei se alguém já falou, relatou sobre isso, mas eu não esqueço. Cada escola de turma, cada turma de samba tinha um corneteiro. E ele que dava o brado para a bateria iniciar. Então, a sonoridade, a batucada das turmas de samba era um som totalmente diferenciado das atuais baterias, porque os instrumentos eram cobertos com peles de animais. Sim, era com É isso o básico? Era o básico, era esse. E o restante era outros instrumentos de maracá, essas coisas que fazia dar mais sonoridade para as turmas de batucada. Não é o meu contexto a música, né? Mas eu me lembro que os únicos instrumentos que tinha eram aqueles de pele de animal, só esses que tinham. E a corneta que dava o brado inicial que a turma estava chegando. Havia um mestre de bateria nas turmas? Eu conhecia um mestre, mas parece que ele não era titulado como mestre. Chamavam mais o maestro da bateria. Eu não me lembro assim da terminologia mesmo, de quem dirigia a batucada, como era o nome. Mas eu acho que ele chamava era de maestro. Não tinha um mestre ainda de bateria não, como o Rio usava, e o Maranhão começou a usar a partir de 1974. Pegando esse Viés? marcos temporal, 1974, que foi precedida por uma reunião em 1973. Todas as escolas ou todas as turmas se adequaram a esse novo modelo ou teve algumas que se destacaram no primeiro momento? No primeiro momento do desfile de 74, elas foram as escolas de sambas que faziam parte da União da Escola de Samba do Maranhão e Federação, foram também duas entidades que foram criadas nesse inteirinho de 73 para 74, porque a Maratu, que era a Companhia Maranhense de Turismo de São Luís, não existia a Secretaria de Cultura nem Secretaria Municipal de Cultura, existia a Companhia Maranhense de Turismo, que era a Maratu. E elas trouxeram todo esse compêndio, toda essa estrutura do Carnaval do Rio, que no Rio também já existia a Associação Carioca de Escola de Samba. Aí o Dona Zelinda fez a reunião com todos os donos de escola de samba, que na época era dono, poucos, acho que é só a Mangueira, não, Mangueira não, só acho que a Flor do Samba, a Turma do Quinto, que estava mais dentro da legalidade de ser uma instituição, de ser uma entidade social, porque estava ligado a algum sindicato, ou de pescador, de peixeiro, ou de estivador, mas ela era mesmo caracterizada como turmas de dono. Mas a partir desse momento, que eu falei que é de 73 para 74, 74 foi o ano oficial, mas em 73 foi toda criada essa estrutura da regulamentação, de filiação dessas turmas que passaram a ser grêmio recreativo, ou então sociedade recreativa, dentro de um contexto de ter CNPJ, de ter estatuto, e se organizarem para receber um subsídio público, porque de antemão elas recebiam donativo de terceiros, de empresas que labutavam no mercado de São Luís, mas a partir daquele momento de 74, elas passaram a receber uma ajuda através do governo do estado, que a Companhia Maranhense de Turismo era ligada à Secretaria de Indústria e Comércio, e repassava esse dinheiro, mas não podia passar para a pessoa física, tinha que ser para uma instituição formalizada com CNPJ. Aí elas passaram a ser instituição, toda organizadinha com CNPJ, e aí começou todo esse carnaval diferenciado das escolas de samba em São Luís do Maranhão. Vou voltar a uma questão anterior, que eu acho que tem que ficar mais claro. Uma grande turma de samba tinha mais ou menos quantas pessoas? Geralmente tinha 100, 120 pessoas. Uma turma pequena tinha quantas pessoas? 50, uma média de 40 para 50. A bateria geralmente levava o maior número. O restante era 20, 25 pessoas que eram os porta-estandarte, os passistas, que geralmente eram 10, 15 passistas com lencinho, um chapéu tipo queque,
e a rainha da turma. E as que se chamava as acompanhantes, que eram as esposas dos batuqueiros, mas ficavam na lateral, elas não interferiam dentro do desfile. Chamavam, que no Bumba Meu Boi se chama mutuca, né? São aquelas senhoras que são casadas com os batuqueiros, que acompanhavam as brincadeiras, mas geralmente vestidas com alguma simbologia da turma, ou geralmente era saia de chitão colorido que elas usavam. E torso na cabeça com flor, com a simbologia da turma. Mas elas não faziam parte do desfile, elas ficavam pela lateral. Havia sambas enredos oficiais? Na época das turmas, não. Não. Elas eram uns sambas muito curtos, geralmente só com uma estrofe, 10 linhas, para uma toada, uma homenagem a um político, uma homenagem a uma riqueza do Maranhão, ou uma homenagem a uma pessoa ilustre da cidade, um professor, um poeta, ou uma obra artística, mas tudo muito bem resumido, tipo toada de Bumba Meu Boi, mas só com ritmo de carnaval. Mas era muito gostoso, era bonito, eles diziam tudo. Naquelas pequenas linhas, com a pouca cultura que tinham, mas aquela cultura de Deus, aquela sapiência já de anos de vida, dava conotação poética para o samba. Para o samba não, que era uma poesia que eles faziam para cantar aquele sambinha gostoso para o desfile. Mas era muito pequeno. Mas alegre, né? Que a batucada te empolgava. E qualquer pessoa aprendia, porque o samba era pequeno, né? Geralmente tinha um refrão ou um bis muito forte. Esse samba que você chama de samba pequeno, poético, vamos chamar ele de samba exaltação? Isso. Ele exalta o bairro, exalta até a própria bateria, Isso, exalta samba até a briga do casal que teve antes. Samba, né? De exaltação ao coletivo ou a uma história literária. Era isso mesmo, samba de exaltação. Que a gente na época não sabia de diagnosticar, né? Mas era samba de exaltação. Você se lembra de algum samba exaltação? Eu não me lembro assim não, mas que no momento a gente é tomado assim pela emoção e a gente vê o conjunto, né? Toda uma história do Carnaval de São Luís, mas tem coisas que ainda estão na nossa memória que depois a gente podia explanar para a escrita, mas tem coisa que eu posso me lembrar depois e retratar em escrita desses momentos grandiosos do Carnaval de São Luís do Maranhão. A partir do momento em que teve um regulamento, que teve uma sugestão de mudanças de desfilar, como é que foi o primeiro ano, o segundo ano, você se lembra? E quem foi campeão à época? Quem foi campeão foi a Flor do Samba, com Primaveras. O enredo era Primaveras. Mas eu ainda não fazia parte desse ano, de 74. Estava já na juventude, na adolescência, né? Eu vi a escola, mas eu era criança, eu não tinha assim, muita retratação sobre o desfile. Mas foi sobre as Primaveras. Foi ela que foi a campeã. Já havia grupo político envolvido ou inserido dentro da escola? Não. Até porque as escolas de samba estavam vindo de turmas, né? Geralmente, como eu te falei no início, as escolas de samba eram meio discriminadas, tipo o Bumba Meu Boi, né? Saíam as pessoas humildes. E nesse interim, também a política política partidária, ela não intervia muito nos momentos culturais da ilha. Ela se preocupava mais na parte da organização, digo assim, da gestão da cidade, mas não se preocupava muito com a cultura de um povo. Por isso, talvez, não tinha interesse do político estar insercido dentro de uma escola de samba. Geralmente, eu me lembro assim, um pouquinho que quem ainda ajudava as escolas de samba era o Sabão Girafa, que tinha aqui, a Oleama, que dava alguma camisa com apoio. Mas assim, político, acho que foi a partir de 74, quando a difusora começou a gravar o samba, os primeiros samba enredo de 79, né? 74 começou, mas em 79 parece que foi gravado, em 78, o primeiro LP de escola de samba do Maranhão, de São Luís.
do Maranhão, eu digo do estado, mas de São Luís do Maranhão, porque a capital é que tinha escola de samba. E a TV Difusora deu apoio de gravar esse primeiro momento de sambas enredo de São Luís, porque até antemão, cada uma gravava uma fita para levar para divulgar nas rádios de São Luís. Mas naquele primeiro momento, se salvo menor engano, o 78 ou 79, iniciou-se a gravação em vinil do primeiro LP de escola de samba do Maranhão, que foi a TV Difusora. Não sei se teve apoio político, eu só sei que foi a Difusora que bancou. Eu volto à questão da inserção política, porque eu acho que a grande rivalidade da década de 70, 80, era a Turma do Quinto e Flor ou Turma do Quinto. Então, havia um interesse nesse ramo. O que é que tu te lembra? Eu queria, inclusive, que tu fizesse referência à minha pergunta, porque a ideia é a minha pergunta não aparecer, mas a tua resposta. Então, como é que se deu a rivalidade entre Flor do Samba e Turma do Quinto, na década de 70, a partir da década de 70? Professor Euclides, eu comecei na Flor do Samba em 1980. Em 79 eu não desfilei nela, eu apenas fui plateia no Anel Viário. 78 eu não desfilei nela, 79 também. Eu assisti na Deodoro, que foi o Dalmé, falou sobre a temática negra. E 78 falou sobre a situação folclórica da ilha, que ela foi campeã. Mas eu me lembro, já em 1980, que já estavam as três juntas, Favela, Flor e Quinto. Mas geralmente quem ganhava era a Flor do Samba ou o Quinto. A Favela já tinha ganho um carnaval em 77, na Praça Deodoro, que o carnavalesco foi Chico Coimbra, que falava dos orixás. Muito linda, por sinal eu assisti ela, ainda muito adolescente, mas eu vi que ela foi derramar o luxo nela. Para nós, naquela época, a gente não era acostumado a ver esse grande luxo. Eu já tinha visto no Rio, em 72, 73, com minha avó que eu ia, né? Mas para São Luís, a Favela fez um carnaval grandioso e ela mereceu ser campeã naquele ano de 77. E ela desfilou praticamente uma das primeiras da noite, que ela desfilou parece que 8 ou 9 da noite. E ela sagrou-se campeã naquela época. Então, depois que a Favela foi campeã em 77, aí ela amargou muito tempo. Aí ficou Quinto, Flor, porque dentro desses elementos de escola de samba existia também uma competição classista. Eu digo classista por quê? Porque a Flor do Samba tinha dentro dela, ela funcionava dentro do sindicato dos vendedores ambulantes de São Luís, que dentro desse sindicato de vendedores ambulantes de São Luís tinha os peixeiros, tinha os catraeiros, tinha estivadores, tinha sapateiros, tinha um monte de pessoas. E a Turma do Quinto também, por estar dentro da Madre Deus, ela também era organizada pelas pessoas que saíram no Bumba Meu Boi da Madre Deus, já eram organizadas em classes também, que eu não me lembro se tinha algum sindicato lá dentro da Madre Deus. Só sei te dizer, professor Euclides, que a Turma do Quinto já conhecia ela grande, fazendo temor a todos nós, né? Mas ela era escola de garbo, porque lá eles viviam o samba naqueles guetos deles, porque tu sabes bem mesmo que a Madre Deus, para ir para a Madre Deus, ela tinha que descer ali pelo lado do muro do cemitério, porque não existia um anel viário. Tudo se entrava para ali, e quem ia para lá era só quem gostava de samba, de batucada, e gostava de Bumba Meu Boi. Era um bairro também, era meio, te digo assim, sem demérito do bairro, mas era um bairro que as pessoas não gostavam de ir porque tinha muita violência. Na procissão de São Pedro, geralmente tinha morte, era muita briga das pessoas que, para entrar nesse barco para a procissão, então tinha muita briga, as pessoas iam na Praça da Saudade, mas não desciam para aqueles guetos, era tipo a favela do Rio, era mais ou menos assim. Eu acho que as pessoas têm vergonha de falar, mas era um bairro meio temeroso, a Madre Deus. Porque naquela época não tinha o anel viário, e você, para ir para lá, você tinha que descer do lado do muro do cemitério, ou então pelo Hospital Geral.
e lá embaixo era cheio de palafita. Com o governo Sarney, tinha na época, muita incêndio, aí o governador Sarney levou essa turma todinha para o Anjo da Guarda. Aí começou a fazer, depois que fez a barragem, e aí ele com a esposa dele organizaram, fizeram todo um levantamento do bairro, do Goiabal até a Madre Deus, ali por detrás do Lira, e levou essas pessoas tudinho que moravam em Palafita para morar no Anjo da Guarda. Mas a competição era grandiosa entre Flor do Samba e Quinto. Mais, por quê? Por causa dessas entidades classistas. Depois houve a inserção de pessoas aculturizadas, que a escola era feita com pessoas simples, do dia a dia. Aí foi havendo a inserção de pessoas já acadêmicas. Eu me lembro de você já na turma do Quinto, do Wellington já ajudando, do Gordão, do Bucão. Eu não sei, já era na década de 78 para 79, eu não sei se vocês já estavam lá, mas eu me lembro de Américo Azevedo Neto já lá. O Geiga, nessa época já estava havendo, já tinha pessoas aculturizadas dentro da escola, assim como a Flor do Samba, já tinha um Tampinha. Já começou eu em 1980, Tampinha tinha todo um conjunto de pessoas amigas dele, o Fernando Sarney, que não começou a desfilar na escola como político. Ele começou a desfilar na escola porque ele gostava, porque a avó dele morava ali na Praça da Alegria, Rua do Passeio, e a Flor do Samba ensaiava ali perto da Praça da Alegria, na Rua São Pantaleão. E isso fez Rosiana, Fernando Sarney gostar da Flor do Samba e aderirem à escola. Eles passaram a gostar da escola não por fato de serem políticos, eles nem eram políticos na época, eram filhos de um senador que morava no Rio de Janeiro, e que passaram a desfilar na Flor do Samba a partir de 78. Eu me lembro bem do Fernando Sarney. Rosiana, eu não me lembro se ela desfilou em 78 na Flor do Samba, mas em 80 eu me lembro bem de Fernando Sarney. Quando começou a ir, já ele, Rosiana, dentro da escola, Sarney Filho não. Mas a turma do Quinto também não deixou para trás, tinha muitos políticos também já inseridos no contexto. Eu volto à questão da mudança do ritmo dos sons artesanais, dos sons tradicionais, das turmas de samba, para as baterias industrializadas, né, de instrumentos fabricados pela indústria. Você se lembra de como é que se deu isso aqui? Houve conflitos aqui em São Luís? No começo, já era categorizado que a bateria da turma do Quinto era a mais cadenciada. Eu me lembro assim que a turma do Quinto e a turma de Mangueira, que é a primeira escola do Maranhão, né, a turma de Mangueira. Mas eles eram pessoas tão humildes, simples, que naquele momento eles não estavam preparados para observar essa mudança grosseira que aconteceu, né? Eles embarcaram porque eles precisavam de ajuda, não só financeira, mas de ajuda humana, de outras pessoas que tivessem ideia para dar continuidade às turmas. Então foi assim uma coisa suave que aconteceu, mas depois, com os movimentos de pessoas já culturizadas, começaram a fazer levantamentos sobre essa questão grosseira, que as baterias saíram as turmas saíram de instrumentos de uso de couro animal para pele artificial de nylon. Mas nesse interim, muitas escolas de samba de São Luís ainda usavam, nessa passagem de 73 para 74, muitas escolas de samba usavam o pele de couro introduzido dentro das baterias de nylon também. Mas eu não me lembro, professor, assim, se houve alguma movimento contra essa mudança, não. Eu não me lembro, não. Até porque eu não estava inserido muito no contexto da parte musical das escolas de samba. Eu estava mais inserido na parte ilustrativa, de fazer os projetos de carnaval, as ilustrações já. Eu estava começando já em 1980. Teve muita confusão na turma do Quinto, com a mudança que teve. Teve, né? Teve levantes e tudo mais. Mas isso é uma outra história. Bom, agora eu queria saber da história de Dominguinhos Lopes. Ele foi para a Flor do Samba em 1980. Conte essa trajetória de 1980 em diante.
Pode ficar à vontade para falar o que quiser. Minha trajetória mesmo começou no Bloco Unido do Retiro Natal, né? Mas Piranha, que era o presidente da Federação da Escola de Samba, os blocos tinham que estar afiliados a uma entidade, todos os blocos, ou filiado à Federação ou filiado à União da Escola de Samba. E o Bloco Unido do Retiro Natal era filiado à Federação. Nós éramos muito organizados, a gente fazia parte da Igreja da Conceição, era um grupo de jovens da igreja. Aí, nesse contexto que a gente estava vendo que estava criando muitas turmas, aí nosso grupo, a gente fez uma batucada. Aí resolvemos botar o nome do Bloco Unido do Retiro Natal. Como também estava em época de discoteca, naquela época dos movimentos discotecários, a gente também, para ajudar o bloco, a gente fundou tinha um terreno muito grande de um amigo nosso que também fazia parte do bloco, no bairro, um prédio muito grande, a gente fez uma discoteca. Aí começou a angariar recursos com aquela discoteca. Aí o nosso nome cresceu como presidente da agremiação, cresceu como organizador no bairro, e a gente vinha de um grupo já de igreja. Aí disso, o pessoal da Federação da Escola de Samba, o Piranha, o Tampinha, olharam a nossa organização e nos convidaram para ir para a Flor do Samba, para ser secretário da Federação da Escola de Samba do Maranhão. Aí eu fui ser o secretário da Federação da Escola de Samba do Maranhão para ajudar o Piranha, Tampinha e as pessoas que constituíam essa federação que coordenava várias escolas de samba do Maranhão. Era dividido, a União da Escola de Samba era a turma do Quinto, era a Unido de Ribamar, era a turma de Mangueira, a Flor do Samba já era mais bloco. A Federação da Escola de Samba tinha só a Flor do Samba, o Baralho do Samba e a Camboa. O restante era só blocos tradicionais e bloco organizado. Já a União tinha mais escola de samba, que era no João Paulo. E nesse interim de ser secretário da federação, foi uma porta aberta para mim cair dentro da Flor do Samba, porque o prédio que sediava a Federação das Escolas de Samba do Maranhão era o mesmo prédio que sediava a sede da Flor do Samba, que era o Sindicato dos Vendedores Ambulantes de São Luís, na rua São Pontaleão, que existe até lá hoje, um prédio bem de canto, muito bonito, colonial. E ali começou tudo. Os primeiros anos foi Chico Coimbra, carnavalesco, já cheguei lá, encontrei já ele. E eu de olho nas coisas, como secretário, mas como eu já vinha de um bloco organizado, que logo também acabou, depois que eu saí, e já tinha aquela ideia de Carnaval do Rio, aí eu comecei a me entrosar com os carnavalescos da Flor do Samba e começou a minha trajetória como carnavalesco. Já nos anos de 83, 84, 85, a escola já não tinha recursos para pagar um carnavalesco. Aí eu me oferecia, digo, gente, a gente não vai deixar a escola Flor do Samba deixar de sair, porque não tem dinheiro para pagar Chico Coimbra, para pagar Miguel Veiga, para pagar outros carnavalescos de São Luís, porque a escola tem que continuar saindo. Aí eu comecei. Eu já tinha dom de escrever, enredo, aí eu comecei minha trajetória de fazer o carnaval da Flor do Samba. O primeiro foi em 82, falando das Praias dos Lençóis. O carnavalesco ia ser Cacá, mas aí ele desistiu, que a escola também não tinha dinheiro, aí eu assumi. Fiz 4 alegorias lá depressa, mas as alas da Flor do Samba sempre foram organizadas. A gente entregava as 22 alas naquela época, 22 alas, mais de 30 pessoas, cada ala com 30 componentes, 35 componentes. E a escola sempre foi agraciada com pessoas que gostavam dela e que tinham a centralização das alas. A gente era fácil fazer as alas da Flor do Samba. Geralmente eles compravam tecido, porque não tinha esse negócio de dar tecido para eles fazerem as alas, que a escola bancava mesmo, era a parte dos batuqueiros, a parte das alegorias, com o dinheiro do subsídio que recebia. Era muito pouco subsídio do governo do estado e do município. E com isso as escolas ficavam muito à mercê de pessoas. Aí que foi a vez dos políticos fazer sua introdução dentro da escola de samba, porque elas não tinham renda própria. As renda de roda de samba era insignificante, não dava para fazer um carnaval de passarela para botar 6, 7 alegorias, preparar 20 alas, preparar ala de baiana, preparar destaques, não dava. Aí eu começou a ver a inserção de políticos dentro das escolas de samba. E aí começou a trajetória de Dominguinho. Nesse interim, eu passei 34 anos dentro da Flor do Samba, passei 4 anos dentro da Unido de Fátima, fiz alguns enredos para
turma de Mangueira, não fiz a execução lá, só de figurinos, mas participei dos carnavais da turma de Mangueira, que é a primeira escola do Maranhão. Na União de Fátima eu fiz 4 carnavais, muito bonito, porque nessa época eu tinha saído da Flor do Samba, porque eu idealizei um enredo, Piranha já tinha morrido, eu idealizei um enredo Pira pirou, Piranha voltou, e aí alguns diretores me traíram, né? Me traíram porque o enredo era meu, eu já tinha organizado, aí chamaram outra pessoa para ser o carnavalesco da escola. Eu achei aquilo assim uma traição. Eu servi a escola, que eu nunca fui remunerado, sempre fiz os carnavais de graça para a escola, por ser um amante da escola, porque antes de ser carnavalesco eu também sou analista, eu sou funcionário público. E a renda que eu ganhava dava muito bem para me sustentar e eu não ganhava dinheiro fazendo carnaval, nunca ganhei. É bom que eu faça bem, resisto disso, porque eu nunca ganhei dinheiro em Carnaval de São Luís, nunca. Nunca ganhei dinheiro em Carnaval de São Luís. Pelo contrário, tirava dinheiro do meu bolso para me ajudar a escola de samba. Essa foi a trajetória da minha grande contribuição ao Carnaval de São Luís. Isso eu estou falando aqui porque não merece também estar se falando, né? O que se faz, né? Não é bom estar se falando. A gente já fez, eu gostava da escola e continuo gostando da minha escola, mas a gente tem que falar, né? Porque muitas das vezes a cidade não sabe disso. Eu nunca ganhei dinheiro em escola de samba. Pelo contrário, tirava do meu para fazer o carnaval bonito. Porque eu entrava no barracão, faltava tudo. Eu não ia passar vergonha de levar uma alegoria feia para a avenida. Eu ia com o meu cartão, comprava as coisas, comprava crediário, ia no Armazém Abreu, ia na casa de tinta, comprava as coisas e contribuía, como todo mundo contribuía naquela época. Não só eu, Lulu, Tampinha, Albino, todo mundo tirava um pouquinho do seu para fazer a escola bonita. Isso não era só mérito meu, mas eu nunca ganhei como carnavalesco de escola de samba para fazer o carnaval da escola. Essa foi a grande contribuição minha para o Carnaval de São Luís. Na Unidos de Fátima, também eu nunca ganhei um tostão. Fui lá, porque Chico era meu amigo, ele me convidou, Dominguinho, vem me ajudar, estou sem carnavalesca. Eu fui, ajudei ele, 4 anos. Depois voltei para a Flor do Samba no ano de 2007, quando a Flor do Samba não pisou na passarela, porque algumas alegorias não estavam prontas, a escola não fez o desfile de 2007. Aí eu fui convidado para retornar à Flor do Samba e fiquei lá até 2015. Fiz uns carnavais belíssimos, nunca fomos campeão só uma vez, com o Raio de uma Estrela em 87, mas temos uma história de muitos vices, 2 ou 3 terceiros lugares, mas a gente deu a nossa contribuição. A gente sabe que quem mensura, quem analisa o carnaval é uma comissão julgadora, a gente tem sabedoria disso. A gente não desmerece as escolas que venceram, né, nesse inteirinho que nós fomos carnavalesco, mas a gente também faz parte da vitória deles, porque se não fosse nosso trabalho como carnavalesco na escola que a gente estava, ou na Unidos de Fátima, ou na Turma de Mangueira, ou na Flor do Samba, não existiria campeã do Carnaval Maranhense. Então, nós fazíamos também parte da vitória de todas as escolas que foram campeã nesse inteirinho que a gente passou sendo carnavalesco em São Luís do Maranhão. A gente faz parte também dessa vitória, porque a gente vê que se não fosse a gente nessa luta, não existiria o campeão da noite, daquele carnaval, daquele ano. E assim, a gente vê no esporte, se não existir competidor, não existe o vitorioso, né? E assim é a vida, né? A gente está aqui para isso, para viver e ser feliz. Então eu fui muito feliz nesse inteirinho de 34 anos na Flor do Samba, na Unidos de Fátima, e continuo sendo feliz, que a favela também, eu tive uma participação lá, como compositor, já fiz vários sambas também para a Turma do Quinto, mas nunca venci, mas na favela eu fui um vencedor. No Carnaval de 2020 eu fui um vencedor do samba enredo, que me orgulhei muito de ganhar dentro de uma escola que eu admirava muito. Ela, desde a minha adolescência, que eu sempre ia por lá, na década de 70, 80, nas rodas de samba deles lá, eu tinha muito contato com o povo do Sacavém. Não só a favela, mas o Salgueiro, porque minha avó morou por lá, e elas tinham muito amigo, e eu vivia naquele burburinho do Salgueiro e da favela do samba. E assim foi a vida de Dominguinhos, no Carnaval Maranhense, que eu pretendo continuar, né, desfilando nas escolas, porque a gente está vivo,
a gente é folião, a gente tem que continuar. Eu queria que você contasse mais sobre a construção do samba de 2020 da favela, que foi sobre a Rua Grande. Ah, professor, sobre o samba enredo que eu fui agraciado como vencedor, eu, mas Ieda Maranhão, mas o Cacá. Esse samba foi bem construído porque nós, de São Luís do Maranhão, antes de ter os shoppings, a gente vivia o que em São Luís? Assim, no aspecto social, no aspecto comercial, a gente vivia na cidade e tinha como referência a Rua Grande, né? Tanto para o trabalho, tanto para o comércio, tanto para os modismos. Então, esse enredo, a Rua Grande é nossa, da Favela do Samba, eu participei com a alma, com o fundo da alma, eu participei da trajetória da execução desse samba enredo da favela. Foi com muito amor pela minha cidade que eu resolvi participar do concurso da Favela do Samba que versava em 2020 sobre a Rua Grande. E eu me emocionei fazendo essa letra desse samba. Eu até me desconheci fazendo ela depois que eu aprontei, que também teve mérito de outras pessoas que também tiveram sua participação na letra. Eu me emocionei depois que eu fiz ele, porque depois que eu fiz a leitura da concepção que a favela queria, eu fluí. Eu fluí por quê? Porque eu sou ludovicense, eu vivi a Rua Grande. Eu vivi todas as emoções da minha infância comprando brinquedo, da minha adolescência comprando a roupa, da minha juventude comprando o melhor para viver o dia a dia da cidade. E com isso a gente incorporou a Rua Grande como a alma da gente, como a alma de São Luís do Maranhão. Então para mim foi muito fácil eu falar de uma coisa muito nossa que eu vivi nesses 66 anos de idade, nesse contexto da Rua Grande. Para mim, eu considero que meu samba, com muita humildade, eu me emocionei e fiz essa letra que, para mim, ela é linda. Também acho que para a cidade, para a direção da favela, ter me feito consagrado o campeão do concurso de samba enredo, eu me senti muito lisonjeado de ser o compositor desse grande samba. A música foi feita por Ieda, né, que logrou as primeiras sintonias musicais, mas quem terminou mesmo foi o nosso grande intérprete Cacá. O refrão é muito bonito, na verdade. E pegou, né? Pegou. Pena que nós não fomos campeã, né? Mas saímos campeão da Avenida. A favela foi merecedora desse carnaval. Não pelo samba que eu fiz, que, como vocês sabem, né, eu sou carnavalesco e eu assisti o desfile de todas. E na minha visão de carnavalesco, a favela foi a grande campeã desse carnaval de 2020. Essa questão de título é complicada, né? É complicada, mas ela... Todo mundo faz carnaval para ganhar, ninguém faz carnaval para perder. Para perder, E cada um cabeça que julga é uma cabeça, né? Então... Mas eu voltando aí a essa questão ainda de justiça e injustiça, como você acompanha bem os desfiles, eu vou trazer agora para a favela. Qual a maior injustiça que você acha que aconteceu na história da favela, que ela merecia o título e não ganhou? Eu acho que, não nesses carnavais modernos que você se refere, Sim. é difícil falar, né? Porque todos os carnavais da favela foram monumentais. Eu não vejo assim. Foram monumentais assim, e a gente sabe também que o contexto, que cada cabeça de um jogador é uma cabeça, né? Uma sentença, né? Mas ela teve... Os títulos perdidos da favela todos foram bem injustiçados. Eu não vou te citar assim o ano, mas eu acredito que nesse inteirinho de 1980 para cá, até 2000,
1990, que diga, 80 não. Eu digo nem 90, de 2000 a 2021, os títulos perdidos da favela foram não foi merecido essas derrotas da favela, ela merecia ser campeã. Eu olhava os desfiles, eu via o contexto, bateria, alegoria, ela perdeu. Ela chegou a ter carnavais que ela fez, tirou até em terceiro lugar, quarto lugar, mas ela não merecia não. Ela merecia ser campeã. Eu tiro o chapéu para a favela do samba, como carnavalista que eu perdi vários anos para a favela. Mas os anos que a favela perdeu depois dessa era favela ser campeã dos grandes carnavais, os carnavais que ela perdeu, ela não merecia ter perdido não. Ela passou grandiosa. Eu faço essa pergunta sempre para todos os entrevistados e quase todos citam Saraminda e Dona Adimê. Né? A Adimê foi aquele caso do aniversário de porta-bandeira, aquele principal que não apareceu. E Saraminda, tu sabe que foi uma produção, acho que foi a maior produção da história da favela, e ela foi para terceiro ou quarto lugar, não sei. Foi. Eu acho que é uma questão política, na verdade. É política, porque o jurado, cada cabeça é uma sentença, né? Mas o que faz mensurar, o que faz dar um resultado de um carnaval é ela, né? A comissão julgadora. E a gente, na nossa concepção carnavalesca, os títulos que a favela perdeu, ela não merecia ter perdido, não. Que ela era uma escola completa. Não estou jogando confete. Mas a Flor de Samba também era completa, mas a gente sabe quando uma escola está completa para ser campeã. A gente sabe, como carnavalesco, mesmo a gente estando na competição. É muito ser idiota para a pessoa não saber quando uma escola merece ser campeã. A gente sabe todos os pormenores, até na bateria. Eu não tenho muito contexto sobre essa coisa de bateria, mas a gente tem ouvido, né? A gente já tem ouvido preparado para fazer essas avaliações diante de um desfile. Eu vou te dar alguns nomes de pessoas e itens relacionados à favela, porque essa investigação é para compor um banco de dados da escola, que também é do Carnaval. O seu depoimento é riquíssimo para a gente contextualizar o Carnaval de São Luís. Então, eu queria que, com uma frase, não precisa se estender muito, você definisse essa pessoa ou esse item que eu vou te chamar. Mestre Júlio, eu queria que tu repetisse o nome da pessoa ou do item. Eu queria que você... Mestre Júlio é isso. Eu queria que você falasse sobre ele. O que é que você diria sobre Mestre Júlio? Mestre Júlio, para o Carnaval de Maranhense, ele é um grande baluarte. Ele ensejou os jovens de outras escolas de samba a caminhar pelos caminhos dele. Eu digo assim, pelos caminhos dele, porque ele incentivou, ele era um jovem, né? Ele vinha de baterias de escolas pedagógicas, né? Eu via ele muito na bateria da banda musical do Henrique de la Roque. Então, ele foi uma porta grandiosa e uma referência para muitos jovens buscar nas escolas de samba o caminho que ele estava seguindo de ser também um mestre. Para mim, ele é o baluarte. Da minha época, ele é o baluarte do Carnaval Maranhense. De todo esse contexto, quando ele começou, que eu não tenho assim a ideia de quando ele começou, se foi em 90, 99, eu não tenho assim uma referência temporal sobre a participação de Mestre Júlio, mas eu considero ele um maior concurso em termos de bateria. É importante que você repita, mas se tiver críticas, pode falar, fique à vontade, viu? Não é obrigado a falar só coisas boas, não. Sim. É arrogante, eu não gostava, era por isso, não, era sedante. Mas... Tá? Eu já entendi. Essa cara que você entenda, pode ficar à vontade para fazer suas críticas também, né? Adoval, eu não posso sempre falar muito dele, que foi meu colega ele é mais velho do que eu, mas ele é meu amigo de bairro, né, lá do Retiro Natal, mas Adoval foi, assim, uma pessoa grandiosa para o Carnaval da favela, né?
não só carnaval, mas estrutural. Por ele ser funcionário da CAEMA, de ter uma visão maior, naquela época, né? Uma visão maior de grandeza, já conhecia as organizações de escola de samba do Rio, e ele era engenheiro, né? Ele começou a dar os primórdios para a favela aí, ter uma sede própria, condizente ao tamanho dela, de uma grande escola de samba de São Luís. Ele queria mostrar para São Luís que a escola poderia ir mais além, uma estrutura maior. E ele fez isso. Também ele fez belos carnavais também, Adoval. Fez belos carnavais em São Luís do Maranhão. Screte. Screte, meu amigo também, grandioso Screte. Screte é uma poesia, a vida dele. Conheci meu amigo aqui próximo da Liberdade. Era uma lenda viva de São Luís do Maranhão, não só do carnaval, né? Mas Screte é uma lenda viva. Ele está vivo na favela do samba, está vivo na ilha, está vivo na Liberdade. Foi um grande homem carnal aí em São Luís do Maranhão, não por deixar feitos de obras, não, mas deixar feitos dentro da cultura popular de São Luís do Maranhão. Tião. Tião também, um grandioso homem para o carnaval da favela do samba e de São Luís do Maranhão. Honesto, disciplinado. Para mim também, ele é uma pessoa que respira e elevou e continua levando a favela do samba. Eu ia falar uma coisa que terminei esquecendo, esticou demais. Não, necessariamente não precisa relacionar só a favela, pode ser ao carnaval também, tá? Fernando Sarney. Fernando Sarney eu considero uma pessoa muito amiga da cultura popular do Maranhão. Independente da política partidária, porque ele não é político partidário, ele é apenas um filho de um político partidário do Maranhão. Fernando Sarney foi grandioso, porque era uma pessoa que já viveu o Carnaval do Rio, de São Paulo, viveu o glamour do mundo, mas ele se introduziu na escola que ele gostava e queria estar junto ali perto da gente, ajudou muito a Flor do Samba, os carnavais da Flor do Samba. Se não fosse Fernando, a escola tinha acabado anos atrás, porque ele ensejava também, ele via o esforço da gente, meu, de Tampinha, de Lulu principalmente, porque Tampinha teve época que ele se ausentava, mas eu, Lulu, Celso, Azevedo e outros companheiros Albino, a gente dava muito resposta para Fernando em termos de a escola continuar. E ele alimentava o coração da gente, alimentava o ego da gente, conseguindo as coisas para a gente, não em dinheiro, mas conseguindo muitas coisas materiais para a gente continuar com a bandeira do samba de Piranha, porque Piranha também pedia muito para a gente não deixar essa escola morrer na mão da gente e dar continuidade para ela atravessar o tempo com a bandeira do desterro. No auge da briga entre Quinto e Flor, você já citou aí que haviam duas entidades, a Federação das Escolas do Estado do Maranhão e a Associação das Escolas, não é isso? A União, não é a Associação, a União das Escolas de Samba. Esses dois instrumentos legais, eles foram determinantes para acirrar a competição dos desfiles? Eu não... Nas entrelinhas foram, né? Principalmente a União das Escolas de Samba do Maranhão. Ela era uma entidade classista, né? Ela tinha que lutar pelas escolas de samba. Ela tinha que lutar pelas escolas de samba que estavam filiadas a ela. E o Turma do Quinto, Favela, era filiada à União das Escolas de Samba. E a Flor do Samba não. A Flor do Samba era filiada à Federação da Escola de Samba do Maranhão. E tinha como presidente o próprio presidente da escola, que era o José Alves Costa, o Piranha. Grande homem também, grande presidente, que se não fosse ele também a escola tinha acabado, porque ele vendeu muitas casas dele, muitos bens patrimoniais dele para botar essa escola na avenida quando era turma e logo quando começou também a ser escola de samba. Joel Jacinto. Joel Jacinto
ele teve muita participação no bloco organizado Unido do Retiro Natal como integrante, como diretor primeiro cargo de Relações Públicas que ele teve na vida, acho que foi no Grêmio Recreativo Cultural Unido do Retiro Natal, e logo depois Mirena convidou ele para ser Relações Públicas da Flor. E ele foi grandioso porque Joel foi muito além na Flor do Samba. A Flor do Samba não tinha nenhuma fonte de pesquisa. E Joel foi nos jornais, foi em biblioteca e conseguiu fundamentos para a gente ter uma literalidade da escola, de saber toda a trajetória da Flor do Samba em pequenos panfletos que a gente entregava durante o desfile de carnaval. Foi Joel que teve essa ideia de retratar toda essa parte histórica e salvou, né, a biografia da escola Flor do Samba. E Chico Coimbra. Chico Coimbra, eita, está no céu, um grandioso homem do carnaval, não só por ser figurinista, não só por ser carnavalesco, mas ele era uma pessoa que se doava, né? Que ele vivia num local, ele convivia com a sociedade, e ele mesmo, nesse inteirinho com a sociedade do Dom Vicente, dos salões, ele que fez essa transição de trazer as pessoas que viviam nos salões da sociedade para introduzir dentro das escolas de samba. E onde ele ia, essas pessoas acompanhavam ele. Foi primeiramente para a favela, as pessoas começaram a acompanhar ele e aumentaram o maior número de pessoas para engrandecer a agremiação que ele estava. Assim foi na favela, assim foi na Flor, assim foi na Unido de Fátima. Chico Coimbra tem uma grande participação no Carnaval de São Luís, não só de passarela, mas também dos clubes, que ele desfilava também como um grande destaque. Miguel Veiga. Miguel é uma concepção moderna do Carnaval maranhense. Miguel fez as escolas despertar o surreal, sair daquele óbvio. E ele, como conhecedor da arte, ele culminou em várias escolas de samba, por exemplo, a Favela, culminou na Flor do Samba a sua arte. E eu tenho orgulho de dizer que se eu sei alguma coisa, eu aprendi através desse grande mestre, Miguel Veiga, que me deu vazão para mim estar no Carnaval de São Luís. Foi ele que a gente via as técnicas que ele aplicava e a ilustração dele de um carnaval, não só de alegoria, mas também da concepção dos enredos. A gente ajudava ele, mas também ele me ajudou muito, principalmente essa parte ilustrativa de enredos. Eu aprendi muito com Miguel Veiga. É possível que eu não tenha feito perguntas que tu quisesse que eu fizesse. Então, esse momento é o momento que você fique à vontade para falar o que quiser e bote suas considerações finais aí, por favor. Nós já estamos passando de 1 hora de bate-papo. Todas as perguntas que eram para fazer sobre minha trajetória, professor Euclides, você fez, né? Até mais, né? Que foi além, né? Não ficou centrado só nessa concepção da vida de carnaval só dentro de uma determinada escola. A gente passeou pelo Unido do Retiro Natal, que foi meu bloco inicial, lá no Retiro Natal. Passeamos pela Flor do Samba, passeamos pela Unido de Fátima e, atualmente, estamos como compositores da Favela do Samba, a grandiosa favela, que no ano 2020 nós fomos consagrados campeão de samba enredo. E estamos satisfeitos de ter participado toda essa trajetória, essa travessia do Carnaval de São Luís, enquanto vida estamos tendo, né? E a gente agradece ao povo de São Luís, a gente agradece às agremiações que abriram as portas para a gente, para nós mostrar nosso trabalho que nos alimentava de felicidade, né? Porque você fazer carnaval, você está alimentando o outro de felicidade, você vai ensejar o outro a ser feliz numa avenida com uma fantasia que você
elaborou, com uma alegoria que você determinou e fez a concepção, de um samba que você também elaborou, a letra, que muitos sambas da Flor do Samba, eu não participei como compositor, não queria que meu nome aparecesse, mas muitas letras, trechos de sambas, tem minha participação. E na Favela do Samba, esse último trabalho meu como compositor, esse eu participei total da letra e a música foi da Ieda e do Cacá. Eu me sinto muito grato pelas pessoas que adquiri nesse contexto, fiz amizade e agradeço também a Deus por Ele ter me dado essas mãos, essa mente, né? A gente tem que agradecer isso aos meus pais, aos meus amigos e a sabedoria do mundo para estar vivo e estar contando essa história hoje, aqui e agora. Muito obrigado. E nós aqui agradecemos. Okay. Esta ação tem o apoio da Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Maranhão e Governo Federal.